A vida é um jogo, e você está do lado dos perdedores, minha cara. Essa foi a frase que ecoou na cabeça de Anastácia enquanto via o ex-marido passar por ela como se fosse um estranho, sem sequer um olhar. Ele que um dia jurara amá-la para sempre, agora nem se dignava a reconhecê-la. Mas como tudo chegou a esse ponto? Vamos falar sobre força, fragilidade e como as batalhas mais duras muitas vezes acontecem dentro de casa. Era uma cena que ela jamais imaginaria. Dmitry, aquele homem seguro e decidido que conhecera, agora curvado, com os ombros caídos e o olhar perdido no chão. O que poderia ter abalado tanto um homem que sempre pareceu inquebrantável? Dima, o que está acontecendo? Perguntou ela, surpresa e até um pouco assustada com aquela sombra do marido que tinha diante de si. Ele tentou sorrir, mas foi um esforço vazio. Segurando a mão dela com uma fraqueza incomum, solçou: minha mãe, teve um incêndio em casa. Ela precisa ficar conosco por um tempo. Anastácia não hesitou. Claro que sim, Dima. Não precisa nem pedir. Ela pode vir. Afinal, como recusar ajuda a quem mais precisava? Os primeiros dias foram até tranquilos. Polina Egorovna chegou 3 dias depois, agradecida, quase submissa. Tratava Anastácia com uma doçura exagerada, como se quisesse compensar algo. Ficava confinada no quarto, quase invisível, como se temesse ocupar espaço demais. Os dois até brincavam. Será que ela ainda está aqui? Mas a calma era apenas a tranquilidade antes da tempestade. 2 semanas depois, tudo mudou. Polina começou a sair do quarto, a se movimentar pela casa, a ajudar com as tarefas. No início, Anastácia resistiu. Não precisa, você é nossa convidada, não empregada. Mas a sogra insistia com um sorriso meigo. Quero só retribuir a bondade de vocês. E assim, sem perceber, Anastácia se viu aliviada. Afinal, quem recusaria uma ajuda sincera? Os dias que antes eram uma correria exaustiva, agora terminavam com a casa arrumada, o jantar pronto e a cama feita. Parecia um sonho, até que os pesadelos começaram. Anastácia notou algo estranho. Polina murmurava sozinha. Ao início, eram só palavras soltas, quase imperceptíveis. Mas com o tempo os sussurros ficaram mais claros, e um nome se repetia, o dela. Até que um dia, ela ouviu com nitidez: essa tal de Carreira. Trabalha num escritório cheio de bagunça e ainda faz cara de santa. Anastácia congelou. Estava falando de mim? Polina levou as mãos ao peito, fingindo surpresa. De você? Não, querida. Era só o enredo daquele seriado que assisti. Tantas emoções. Anastácia até acreditou. Na primeira vez. Mas as coincidências se repetiram. E então veio o primeiro confronto com Dmitry. Ele a arrastou para o quarto, com um rosto feio de descontentamento. Anastácia, você está abusando. Minha mãe faz tudo por nós, e você nem um agradecimento decente dá. Ela ficou boquiaberta. Como assim? Ela que insistiu em ajudar. Mas Dmitry não queria ouvir. Ela se sente obrigada, e você está tirando proveito disso. A partir de hoje, nada de mais pedidos. Entendeu? Anastácia engoliu o orgulho e obedeceu. Passou a fazer tudo sozinha, mesmo quando Polina tentava intervir. Mas isso não adiantou. A situação escalou. Dmitry a chamou para outra conversa, dessa vez com a mãe presente, que assentia a cada acusação do filho. Você está maltratando minha mãe, Anastácia. Ela veio aqui para descansar, não para trabalhar como escrava. Polina complementou com voz trêmula de falsa vítima. É verdade, filho. Eu só queria ajudar, mas ela me humilha, me trata como intrusa. Anastácia tentou se defender, mas foi como gritar contra um muro. Dmitry nem olhava para ela. A sogra, por sua vez, levou o teatro adiante. Chorou, gritou, acusou Anastácia de querê-la fora de casa. Ela me xingou, bateu a porta na minha cara. Os vizinhos ouviram. Mentiu descaradamente. Dmitry acreditou em cada palavra. Passou a ligar para a mãe várias vezes ao dia, enquanto ignorava a esposa. Polina envenenava sua mente com histórias distorcidas. Essa mulher não te merece, filho. Ela só quer te manipular. E assim, pouco a pouco, ela plantou a semente da dúvida. Até que em um dia qualquer Dmitry soltou a bomba. Acho que devemos nos separar. Nosso casamento foi um erro. Anastácia, já exausta, apenas concordou. Se é o que você quer. Mas a casa foi comprada juntos, então dividimos tudo direitinho. Foi aí que Polina perdeu a compostura. Gritou, esbravejou, mas Dmitry pela primeira vez manteve-se firme. Mãe, isso é justo. Anastácia tem direito à metade. O divórcio se concretizou. E no dia em que se encontraram pela última vez no tribunal, Polina não resistiu à tentação de dar o golpe final. Com um sorriso triunfante, ela empurrou Anastácia para o lado e sussurrou: a vida é um jogo, e você sempre esteve do lado dos perdedores.
Eu avisei que faria de tudo para destruir seu casamento. Dmitry ouviu, mas nem se virou. Passou reto como se Anastácia fosse uma sombra, como se nada daquele amor tivesse existido. Os primeiros meses foram um inferno. Anastácia se afogava em memórias, em si. O trabalho virou um fardo, a vida perdeu a cor. Mas o tempo, esse grande curandeiro, foi fazendo seu trabalho. As feridas começaram a cicatrizar. Ela voltou a sorrir, a fazer planos. E o primeiro deles era reconquistar sua independência. Dmitry, para evitar vender a casa, pagou sua parte em dinheiro. E foi com esse valor que Anastácia deu o primeiro passo para reconstruir sua vida. Comprou um apartamento pequeno, mas seu. Um lugar onde ninguém poderia ditá-la, manipulá-la ou fazê-la se sentir menos. Porque no final das contas, a vida pode até ser um jogo. Mas os perdedores só permanecem assim se desistem da partida. E Anastácia? Ela estava apenas começando a jogar de verdade. O apartamento era compacto, mas novo e um refúgio de paredes claras e janelas amplas que deixavam entrar a luz do sol como um convite para recomeçar. O salário, embora modesto, dava conta das contas e os pais, mesmo à distância, estenderam a mão quando ela mais precisou. Mas Anastácia não queria apenas sobreviver, queria viver. E foi assim que, entre caixas de mudança e noites de insônia, decidiu que chegará a hora de se reconstruir por dentro também. Inscreveu-se em aulas de yoga ao anoitecer, onde aprendeu a respirar fundo e soltar o que já não servia. Nos fins de semana, mergulhou nas cores e formas do desenho, redescobrindo uma paixão que havia enterrado anos atrás quando ser prática significava abrir mão dos próprios sonhos. Pouco a pouco, a vida ganhou matizes que ela nem sabia que existiam. Novas amizades floresceram, risadas voltaram a ecoar com frequência, e até um homem entrou em cena, não como um salvador, mas como alguém que a via inteira, sem pedaços faltando. Foi nesse exato momento, quando o futuro finalmente parecia sorrir para ela, que o passado bateu a porta. Ou melhor, interceptou seu caminho. Dmitry apareceu como se o tempo não tivesse passado. Um dia, enquanto ela saía do trabalho, seu carro preto deslizou até a calçada, e ele emergiu com a mesma arrogância disfarçada de confiança que ela um dia confundira com segurança. Não disse nada. Apenas caminhou ao seu lado, como se fosse o mais natural do mundo, como se ela ainda fosse sua sombra obrigada a segui-lo. Anastácia o viu pelo canto do olho, mas não reduziu o passo. O que ele quer agora? A pergunta queimava em sua mente enquanto os sapatos dele batiam no chão, sincronizados com os seus, como se fosse uma coreografia ensaiada de um casamento que já não existia. Até que depois de minutos que pareceram horas, ele rompeu o silêncio. Como você está aqui? Ela soltou um riso seco, quase um bufo. Foi por isso que me seguiu? Para fazer perguntas óbvias. Os dedos se fecharam em punhos dentro do bolso do casaco. Estou bem. Melhor do que antes, aliás. Principalmente sem pessoas podres e acusações injustas. Ele engoliu em seco. O rosto, antes impecável, agora traía uma tensão que ela nunca havia notado, ou que ele nunca havia deixado transparecer. Eu entendo. Você está com raiva. Minha mãe, ela exagerou. A voz falhou levemente. Só agora eu vejo o quanto você aguentou. Anastácia arqueou uma sobrancelha irônica. Agora você vê? Que conveniente. Girando bruscamente para encará-lo, cruzou os braços. E daí, Dmitry? O que você quer com essa epifania tardia? Que eu sinta pena. Porque não sinto. Você cavou essa vala sozinho. Ele balançou a cabeça, os olhos fixos nos dela como se buscassem algo, perdão, talvez. Ou uma brecha. Não é por isso. Uma pausa. O ar entre eles ficou denso. Pensei, em nós. Em tentar de novo. Cometi erros, mas juro que aprendi. Dessa vez seria diferente. O silêncio que se seguiu foi tão cortante que poderia ter cortado pele. Anastácia o encarou, incrédula, até que uma risada explodiu dela, alta, genuína, quase histérica. Dobrou-se para frente, segurando as costelas, enquanto lágrimas de tanto rir escorriam pelo rosto. Quando finalmente se endireitou, limpou os olhos com o dorso da mão e deu um tapinha condescendente no ombro dele. De mocha, o apelido saíra sem querer, carregado de uma ironia que doía. Primeiro, saia debaixo da saia da sua mãe. Aprenda a dizer não. E principalmente aprenda a diferenciar a verdade das mentiras que você mesmo conta para si mesmo. Fez uma pausa, o sorriso sumindo. Talvez então você encontre felicidade. Mas não comigo. Nunca mais. Os olhos dele se estreitaram, como se só agora uma peça do quebra-cabeça se encaixasse. Você tem alguém. Ela assentiu sem cerimônia. Claro que tenho. Um homem que me ama de verdade. Que me valoriza. Cuja mãe, aliás, não é uma megera controladora. Um brilho desafiador acendeu em seu olhar.
E saiba de uma coisa, não trocarei meu futuro pelo seu conforto. Se quer uma boba que aceite suas migalhas, procure outra. Dmitri abriu a boca, mas não teve tempo. Um carro escuro parou ao lado deles, e a porta do passageiro se abriu. Um homem, alto de sorriso fácil, acenou para Anastácia, que entrou sem sequer olhar para trás. Ela não viu a expressão de Dmitri enquanto o veículo se afastava, levando-a para longe. Não viu o telefone vibrar em seu bolso, nem o nome da mãe piscando na tela, perguntando onde ele estava e lembrando-o do jantar com a futura noiva, uma mulher 10 anos mais velha com 2 crianças, um nervosismo crônico e uma verruga no nariz. Anastácia já havia virado a página. E dessa vez não voltaria atrás por nada.